Aleluia. Ainda em pé, eu quero que você abra comigo a palavra de Deus. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo à Igreja Vitória. Você não está numa religião, você está no lugar onde Jesus se manifesta. E por sinal, a igreja mais apaixonada por Jesus que existe. Como eu amo essa igreja. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Confesso que eu estou muito empolgado para essa mensagem, irmão. Eu sou muito empolgado. Olha para alguém perto de você e fala assim: você também é empolgado? Então paga minha pizza depois. Aproveita. Aleluia. Gálatas capítulo 2, versículo 20, a Bíblia diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu vou ler mais uma vez porque esse versículo é poderoso demais. Fui crucificado com Cristo. Todas as vezes que o diabo falar para você que você é pecador, que você não é merecedor, lembre ele: eu fui crucificado com Cristo. Todas as vezes que a sociedade olhar para você e falar que você não tem jeito, que você é rejeitado, que você é pecador, que você não vai dar em nada, lembra a sociedade: eu fui crucificado com Cristo. Toda vez que você se olhar no espelho e não se perdoar, toda vez que você olhar no espelho e achar que a sua vida acabou, lembra disso: eu fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé de Deus que me amou e se entregou por mim. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque isso é uma verdade em nossas vidas. Não vale a pena viver a nossa vida sem Você. Só vale a pena viver a vida que Cristo nos deu. E nós agradecemos o nome. Obrigado, Jesus. Que a gente seja saturado essa noite pela Sua palavra. Que a gente seja encharcado pela Tua glória essa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Alguém diga amém? Compromete pelo menos 3 pessoas perto de você. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero dar o tema da mensagem de hoje e a minha empolgação é porque hoje a gente começa uma nova série de mensagens. Quem está comigo, diga amém. E o nome dessa série é Skin Cristo. Diga comigo: Skin Cristo. Até que apareça no telão: Skin Cristo. Bora, vai. Skin Cristo. Qual é a sua skin de hoje? É muito engraçado, irmão, porque minha esposa nem fazia ideia que eu ia pregar essa mensagem. Uma hora aparece. E você tomou um susto? Skin, assustado. E enfim, eu estava em casa e aí a Raíssa falou assim: amor, eu vou colocar um tênis rosa. Ela colocou uma roupa rosa. Ela olhou para mim. Já reparou quando a mulher faz uma pose? Aí ela falou assim: hoje eu estou skin rosa. Deus já tinha me dado a série, já tinha dado nome. Eu falei assim: você tá o quê? Me fiz de bobo para ver se ela me falava um pouco mais, para que eu pegasse algo do Espírito Santo de Deus que agregasse a minha série. E aí ela falou assim: não, é porque eu estou skin rosa. Você não sabe de nada, você está fora da moda. Eu falei assim: ok. Mal sabia ela. Foi assim que eu conquistei ela, irmão. Mal sabia ela dos meus planos por trás, que eu estava lá armando. Aleluia, Jesus. Mas eu acho muito interessante porque a gente está numa fase, irmão. Eu não sei como que é o seu Insta, mas o meu é cheio de pessoas que aonde vão, colocam Skin Academia, Skin Nerd, Skin Fit. São tantas skins, cara, que a gente está por aí. E Deus me disse assim: você precisa pregar essa mensagem, filho, porque precisa levantar um povo que vai ter uma skin chamada Skin Cristo.
E está comigo em nome de Jesus essa noite? Por isso é uma série de mensagens. Quero que você aperte o seu cinto, porque quanto mais você parecer com Cristo, mais sucesso nessa vida você terá. Quanto mais você parecer com Cristo, mais satisfeito você vai ser. Quanto mais parecido com Cristo, mais alinhado com o seu propósito você vai viver. Quanto mais parecido com Cristo, menos errar você vai na sua vida. Quanto mais parecer com Cristo, mais vivo você vai ser. Quem está comigo, diga amém. Mas o fato, irmão, eu quero começar no começo, porque muita gente confunde. O que é Cristo? Quem aqui é cristão? Levanta a mão. O que é um cristão? Alguém que segue a Cristo. Então presta atenção, eu quero trazer uma base para você entender isso, porque as próximas palavras serão intensas e vou mexer com a nossa estrutura, amém? Como Regis Danese diria: entra na minha casa, mexe com minha estrutura. Cantem comigo, menos o Johnny. Sara todas as feridas. Mas sabe, de verdade, a gente precisa entender que a palavra de Deus é um livro muito diferente dos outros. Porque a palavra que nós lemos na Bíblia, ela tem o poder de saltar da Bíblia e transformar a nossa vida. Então presta atenção, Jesus é o Filho de Deus. E você precisa entender o seguinte, que o nome de Jesus é Jesus Cristo. Como diz meu filho, orando hoje, o Deus de Nazaré. Jesus Cristo. Fala comigo, Jesus Cristo. Então presta atenção, o que significa Jesus? Jesus é o nome próprio que foi dado para o Filho de Deus. Yeshua, Jesus, é o nome de Jesus, o nome do Deus encarnado, do verbo vivo que desceu do céu e se fez Emanuel. Quem está comigo, diga amém. Jesus é o nome que José e Maria deram para ele, Jesus. E Cristo não é um sobrenome. Tem muita gente que acha que Cristo é um sobrenome de Jesus, tipo Eberson Luiz, Jesus, Cristo. E não, tem nada a ver com isso. Cristo, essa palavra significa ungido, o Messias. Então Jesus é um nome, fala comigo, Jesus é um nome. Mas Cristo é um título. E aqui começa, irmão, uma mudança de mentalidade para mim e para você. Porque você precisa entender, isso precisa ser claro na sua vida, claro no seu coração, que Jesus, Ele é o Cristo. Todas as vezes que falaram isso na Bíblia, Jesus Cristo, estavam dizendo Jesus ungido, ou em outro termo também muito usado, o Messias. Jesus, o Messias. O Cristo para Jesus significa que é um título que Jesus recebe por ser a divindade que veio do céu para a terra. Quem está comigo, diga amém. E é muito interessante isso, irmão, porque tem muita gente que acredita em Jesus, mas não acredita no Cristo. Tem muitas religiões que acreditam em Jesus, mas não acreditam no Cristo. Porque acreditar que Jesus é o Cristo, você precisa acreditar que Ele morreu na cruz, que Ele é o Filho de Deus, que Ele ressuscitou ao terceiro dia e em breve voltará. Então se você pegar, por exemplo, a religião budista, eles acreditam em Jesus. Eles acham que Jesus existe, mas eles não acreditam no Cristo. Eles acham que Jesus não é o Messias. Ele só foi uma espécie de sábio. Se você pegar o judaísmo, se você pegar o islamismo, são várias religiões, testemunha de Jeová. Essas religiões, elas olham para a Bíblia e elas enxergam Jesus como alguém que veio para a terra, alguém que realmente habitou entre nós, alguém que tinha muita sabedoria, mas que não era o Cristo. E você entender isso muda a sua vida, porque talvez até hoje você olhava para Jesus e acreditava que Jesus veio, mas não tinha entendido que Ele é o Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus, mas é o título que Ele recebeu pela história que Ele fez aqui na terra. Quem está comigo, diga amém. Então fala bem forte, Cristo significa ungido de Deus. Mais forte, diga, Cristo significa o ungido de Deus.
Então se eu quero, presta atenção, irmão, que Gálatas capítulo 2, versículo 20, a Bíblia diz assim, olha, Paulo está escrevendo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Cristo vive em você, irmão. Porque se Cristo vive em você, você precisa carregar essa marca. Eu sei que esse versículo é maravilhoso. Eu não sei, talvez você ouve esse versículo pensando no seu varão valoroso. Ai, não sei o que vive, Cristo vive em mim. Eu não sei qual é o sentido que você traz com esse versículo para a sua vida. Porque ele não é só um versículo que nos dá esperança, mas ele é um versículo que nos confronta. É um versículo que nos coloca em xeque-mate. É um versículo que nos coloca de frente a frente a crer ou não crer de fato que Cristo veio na terra, ressuscitou, morreu, ressuscitou e está vivo, e em breve voltará. Porque o que tem que nascer em você, o que tem que estar vivo em você, essa vida não é uma vida de Jesus, é uma vida de Cristo. Pastor, mas não é a mesma coisa? É a mesma coisa, é a mesma pessoa. Mas enxergar Cristo como Ele é, ungido de Deus, muda tudo. Por exemplo, já não sou eu quem vive, mas é o ungido de Deus que vive em mim. Já não sou eu quem vive, mas é o Messias que vive em mim. Então a vida que nós temos que viver agora não é uma vida humana, não é uma vida comum, mas é a vida de Cristo, o Messias, Cristo, o ungido. E é isso que faz a diferença nas nossas vidas. Quem está comigo, diga amém. Porque enquanto Jesus, não me entenda mal, não é heresia, mas Jesus é um nome que remete à humanidade do Deus que se fez homem. Cristo é a divindade dele. E se Cristo mora em você, significa que você precisa entender que você não é um ser natural. Olha para alguém do seu lado e fala assim, eu sabia que você era esquisito. Ele está comigo, diga amém. Então se Cristo está em mim, pode colocar a primeira frase por favor? Se Cristo está na minha vida, eu preciso entender algo. Muitas pessoas acreditam em Jesus, mas são poucas as pessoas que acreditam em Cristo. Porque de fato, crer em Cristo vai muito além de um pensamento ou de uma ciência histórica. Só conseguem conhecer a Cristo aqueles que recebem pelo Espírito Santo a revelação de quem Ele é. Quem está comigo, diga amém. Então diga assim, o inferno não teme quem acredita em Jesus, mas quem vive como Cristo. Sabe, todo mundo fala que é cristão, mas de fato nós somos cristãos? De fato nós parecemos com Cristo? Qual é a sua skin, irmão? Qual é a skin que você tem usado? Pastor, hoje eu tô meio skin mulher bandida, não sei porquê. Está amarrado sua vida em nome de Jesus. Aí você se arruma quarta-feira, skin crente, e vem. Aí no carro sai da igreja, cara, tem gente que sai da igreja, vou revelar aqui. Tem irmão aqui que sai da igreja, aqui ele levanta a mão para o céu, adora o Senhor. Sai da igreja, ele é metralhadora do Instagram. Skin Rambo. Toca o nome de alguém e fala assim, disfarça aí, porque daqui a pouco ele vai falar seu nome. Eu não sei qual skin você escolheu para sua vida, mas eu quero profetizar sobre você. Essa é a igreja, nós teremos uma skin que chamará Cristo. Essa é a nossa marca. Nós de fato já não vivemos mais a nossa vida. Cristo vive em nós. Cristo vive em nós. As nossas relações precisam acontecer na semelhança como Cristo se relacionava. A nossa fé precisa estar alinhada com a fé de Cristo. Irmão, a Bíblia inteira, Paulo é o cara que mais fala sobre Cristo, porque ele sabe que falar sobre Cristo era quebrar um paradigma da época, porque todo mundo conhecia Jesus. Os judeus conheciam Jesus, os romanos conheciam Jesus, as pessoas que pregaram Ele na cruz também conheciam Jesus, mas foram poucos aqueles que creram em Cristo. Foram poucos aqueles que de fato acreditaram que Cristo é o ungido, que Cristo é o Messias. E sabe, eu de verdade, irmão, eu não quero que a gente seja uma igreja que acredite em Jesus. Eu quero que a gente seja uma igreja que viva como Cristo viveu. Vou dizer mais uma vez, eu estou cansado de ver crente, irmão, faz 35 anos que eu sou evangélico, que eu sou crente, que eu sou cristão protestante, que eu sou evangélico.
Eu estou cansado de ver pessoas falando que acreditam em Jesus, mas a sua vida é totalmente avessa a isso. Sabe, irmão, o que Paulo está nos ensinando aqui é que tem um estilo de vida para aqueles que decidem viver para Cristo, aqueles que decidem entender que há uma maneira sobrenatural de viver aqui na terra, que não é humana, mas é sobrenatural. Eu não estou dizendo que Jesus é 100% humano, porque não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando que o Cristo, o simbolismo de quem Cristo é, a beleza da glória do Senhor, a revelação do amor de Deus, é mostrar para esse mundo, para essa sociedade caída, que em meio a tantas skins, em meio a tantas máscaras, em meio a tantas coisas, tantas blasfêmias, existe um tipo de gente que entendeu a missão de vida. A minha missão não é aparecer o Neymar, irmão, ser rico como ele. A minha missão não é aparecer o digital influencer mais famoso da cidade. A minha missão não é me parecer com ninguém. A minha missão é ser como Cristo foi aqui nessa terra. Quero pregar para alguém aqui essa noite em nome de Jesus. Pastor, por que eu preciso parecer com Cristo? Por que eu preciso parecer Cristo? Por que eu não posso só acreditar em Jesus? Porque se você não se parecer com Cristo, você não vai herdar o reino dos céus. É isso que faz a diferença. Historicamente falando, todas as pessoas acreditam em Jesus, acreditaram que Ele veio, mas é um tipo de gente que acredita fielmente que Ele veio como homem, mas Ele também veio como Deus, que acredita que o Cristo, o Messias, o ungido, veio para a terra para mudar a história, dividir a história e nos dar um novo começo, nos dar uma nova vida. Quem está comigo, diga amém. Existe um tipo de gente que acredita nisso, que sabe que Cristo, viver uma vida em Cristo é viver uma vida sobrenatural. Cara, eu amo esse versículo, porque esse versículo me faz pensar algo. Como Cristo amou, como Cristo perdoou. Então presta atenção, irmão. Não é fácil viver o Evangelho. E é impossível viver o Evangelho sem o Espírito Santo. Só uma maneira de vivermos o Evangelho é se formos ungidos. Porque Cristo é o ungido de Deus. Então, se Cristo é ser ungido, se eu sou cristão, eu também preciso ser ungido. Eu preciso também carregar essa unção. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que se nós crermos as obras que Jesus fez, nós também faríamos, e ainda maiores. Por que que a gente não está vivendo coisas grandes na nossa vida? Por que que a gente não está vivendo coisas sobrenaturais ainda? Porque talvez você não deu espaço no seu coração para que Cristo viva no seu coração. Está comigo? Diga amém, em nome de Jesus. Henrique, tira um pouquinho do gate para mim, mano, por favor. Pode desligar, por favor. Depois eu te pago um lanche no picadinho. Sabe, o Espírito Santo me incomodou demais nessa série, porque para onde nós estamos caminhando? Eu descobri uma verdade no Senhor, eu quero compartilhar com você um segredo em Deus. Para de se preocupar com a sua vida e começa a se preocupar em parecer com Cristo, que aí de fato todas as coisas vão ser acrescentadas sobre você. Quanto mais você corre atrás das coisas do seu coração, dos desejos da sua alma, e está tudo bem, irmão, você desejar coisas grandes, desejar ter uma família, desejar ter um bom relacionamento, desejar casar, você que quer isso, Deus abençoe você. Mas o fato é, qual é a minha perseguição? Para onde é o meu foco? O que eu tenho que parecer? Quem eu tenho que ser de verdade? Nós temos uma missão como pessoas aqui nesse mundo: parecer com Cristo. Levanta sua mão direita e diga assim: eu quero parecer com Cristo. Diga mais uma vez: eu quero parecer com Cristo. E aí começa o nosso desafio. Porque quando eu me pareço com Cristo, de fato, então eu começo a ser guiado e ter uma vida fruto de Cristo.
do Cristo dentro de mim. Sabe quem é o Cristo dentro de você? O Espírito Santo. Essa é a evidência. Porque todas as pessoas que acreditam em Jesus, mas não acreditam no Cristo, eles não têm o Espírito Santo. Eles não acreditam. Mas aqueles que acreditam, que confessam a fé, aqueles que creem que Jesus é o Cristo, a esses foi dado o direito de serem filhos de Deus, a esses foi dada a promessa da presença de Deus. Então, se tem algo sobre nós que faz a diferença, é uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. É uma vida onde os frutos não são frutos carnais, mas os frutos são frutos do Espírito. Uma vida onde os dons que nós vivemos não são dons com habilidades humanas, mas são dons do Espírito. Existe um tipo de pessoa, e eu quero profetizar que você vai ser essa pessoa que vai andar nessa cidade, nas mesmas ruas que as outras pessoas andam, vai frequentar os mesmos lugares que as pessoas frequentam, mas vai carregar uma unção sobre a sua vida, uma unção que Cristo carregou, uma unção que está sobre mim, sobre você, porque a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, e aqueles que são como Cristo. Irmão, você não está aqui nessa terra para ser comum, você está aqui para parecer com Cristo. Essa tem que ser a sua ambição, esse tem que ser a sua maior perseguição. Eu quero me parecer com Cristo. Eu quero me parecer com Cristo em todas as áreas da minha vida. Eu quero que Cristo apareça. Então, quando eu sou um menino, eu quero que Cristo apareça. Quando eu sou uma esposa, eu quero que Cristo apareça. Quando eu sou um noivo, eu quero que Cristo apareça. Quando eu sou um empresário, eu quero que Cristo apareça. Irmão, em todas as áreas da sua vida, a nossa missão tem que ser que Cristo apareça, que eu diminua, que Ele cresça. Eu já não vivo mais a minha vida, agora é Cristo quem vive em mim. Agora eu não tenho mais prazer a nada desse mundo, tudo eu considero como esterco. É o que Paulo vai dizer, porque eu encontrei um tesouro maior, eu encontrei uma presença melhor, eu encontrei uma satisfação em Jesus Cristo. É Cristo a beleza de Deus, é Cristo a expressão da glória do Senhor, é Cristo que mostra para a humanidade que Jesus veio como homem, mas Ele ressuscitou como rei. É Cristo que prova que Jesus, Ele veio como menino, filho de Maria, filho de José, cresceu como homem, mas Ele não era homem, Ele era o Deus encarnado aqui na terra. Ele andou sobre as águas, Ele multiplicou pães e peixes, mas mais do que isso, Ele perdoou pessoas, Ele revelou o amor do Pai, Ele fez a história, Ele amou quem ninguém queria amar, Ele perdoou quem ninguém ia perdoar, até na cruz Ele perdoou pessoas que estavam ali maltratando a Ele. E só tem uma maneira de nós sermos assim, se nós carregarmos Cristo dentro de nós. Quem está comigo em nome de Jesus? Você precisa parecer com Cristo, irmão. Você precisa parecer com Cristo. E eu espero que essa série faça você tirar todas as suas skins e guardar todas, ou jogar fora todas, e assumir a skin de Cristo sobre você. Aonde você for. Porque não tem a ver com uma performance durante um encontro religioso. Ser Cristo tem a ver com uma maneira de caminhar na terra, uma maneira de viver. Nós só glorificaremos ao Pai se vivermos como Cristo. Nós só glorificaremos ao Pai se nós vivermos como Cristo. Diga bem forte comigo, nós queremos viver como Cristo. Pode passar para a próxima folha, por favor? O que eu tenho aprendido na minha vida, e é o meu anseio, é que Cristo é o meu alvo. Cristo é o meu padrão. Cristo é a minha skin. E a Bíblia nos ensina, irmão. A Bíblia nos ensina a ser pais como Cristo. Sabe o que a Bíblia vai dizer sobre casamento? Quem está comigo, diga amém. Você quer se dar bem no casamento, irmão? Quem quer se dar bem, diga amém. Pastor, me frustrei demais, já é meu 10º marido. Fica tranquilo, tem chance para você. Você só precisa deixar essa skin de fora e pegar a skin de Cristo. Porque Paulo nos ensina que
Os maridos devem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Cristo é o nosso padrão. Sabe, não é aquilo que Jesus faria, mas é o que Cristo faria. O que a unção do Cristo faria através da sua vida. Eu te garanto, se você tiver fé no seu coração, e você tiver com alguma coisa impossível para você hoje, eu vou orar por você, e a unção de Cristo que está sobre mim vai fazer milagre na sua vida. Porque é o Cristo em nós, Cristo em mim, Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em mim, que faz eu poder olhar para uma sociedade que está corrompida e dizer: há uma esperança, há uma luz, há uma saída. Nós carregamos uma presença de Deus. O que o remédio não pode fazer por você, Cristo pode. O que o dinheiro não faz por você, Cristo pode fazer. Porque Ele é o ungido de Deus, não é natural. Não dá para você buscar Cristo na prateleira do shopping, irmão. Só há um jeito de você encontrar a Cristo: dobrando os seus joelhos, fazendo uma oração, entrando no santo lugar e receber a glória de Deus como um fogo sobre você. E aí, o que era você começa a morrer e Cristo começa a aparecer. Então perdoar começa a ser possível, porque humanamente falando, não dá para perdoar aquele cara que me abusou quando eu era uma criança. Perdoar não dá. Como que eu vou perdoar o meu pai que me abandonou quando mais eu precisei dele? O perdão só é possível se for aos olhos de Cristo. Porque Cristo me perdoou, então eu posso perdoar. Viver uma vida em Cristo é você entender que não existe, irmão, guarda isso no seu coração. Uma vida em Cristo é uma vida sem impossibilidades. Porque se estiver no plano de Deus, Ele fará na sua vida. Levanta sua mão, você que tem enfrentado problemas financeiros. Não precisa ter vergonha, pode levantar sua mão. A skin do... Como é que aquela pessoa não paga? Inadimplente. Sabe o que nós fizemos hoje nessa igreja? Sabe o que a gente viveu hoje? Um milagre. E toda vez que acontece isso, eu percebo que não tem como ser natural, só pela unção de Cristo. Só Cristo vivendo em mim. Mas há um ano atrás, a gente estava num salão em que nós pagávamos um aluguel de 5 mil reais, irmão. É pouco ou muito? Quem acha que é pouco? Quem acha que é muito? Quem não acha nada? Está com CC, não quer levantar a mão, por irmão não ficar... Humanamente falando, pagar 5 mil reais, chegou uma hora que a igreja cresceu, que ficou ok. Nós conseguimos pagar. E conseguimos juntar uma grana e comprar cadeira, comprar som, comprar coisas, luzes. Mas quando fomos convidados pelo Espírito Santo a dar um passo de fé e entrar nesse lugar, em que nós saímos de 5 mil para 20 mil, que é o aluguel desse lugar, o Espírito Santo me disse: filho, eu sempre vou levar você para lugares em que o Eberson não consegue fazer, mas o Cristo no Eberson vai fazer. Para honra e glória do Senhor, para testemunho, toda vez que acontece, eu fico muito emocionado. Dia 15 é o dia do aluguel. E hoje é dia 15? Pergunta para mim o que aconteceu hoje. Obviamente, pagamos o aluguel. Sabe quanto nós atrasamos o aluguel desse lugar? Nunca. E nem vamos, enquanto for aluguel, porque será nosso. Mas guarda isso no seu coração. Guarda isso em nome de Jesus. Só é possível por causa de Cristo. Não é assim, está sobrando grana, está tudo certo, está tudo bem, não. Eu estou dizendo isso para você porque você está enfrentando guerras na sua vida financeira, porque você está querendo ser você, está querendo fazer do seu jeito.
Começa a deixar o Cristo ser estabelecido nas suas ações. Começa a deixar o ungido de Deus fluir através da sua vida. Que eu te garanto que o que Ele tem para você é uma vida abundante. Que eu te garanto que as portas vão se abrir. Começa a deixar Cristo resplandecer sobre você, porque a glória de Deus vai descer na sua vida, na sua área financeira, nos seus relacionamentos pessoais, nos seus relacionamentos dos sentimentos. Irmão, presta atenção, não dá para ficar casado em 2025, nesse mundo maluco, de verdade, irmão, fala a verdade, tá ou não tá? Credo, só eu que tô achando maluco esse mundo? Não dá para você permanecer casado na sua força, só tem um jeito: se Cristo for o centro do seu relacionamento. Porque é Cristo que te unge, é o Cristo que faz ser possível viver o Evangelho, é Cristo que faz ser possível sermos como Jesus. Porque já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Essa tem que ser a nossa skin, irmão. 2025, skin Cristo. 2026, skin Cristo. Vou casar, skin noiva como Cristo. Irmão, é Cristo, Cristo em nós, a esperança da glória. De Gênesis a Apocalipse, tudo é sobre Cristo. Tudo é sobre Cristo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Sabe, entender que ter uma vida em Cristo é a melhor maneira de viver, irmão, é você deixar o velho homem para trás. Sabe, eu não sei você, mas talvez você um dia desejou ter uma nova chance. Não sei se alguém aqui já pensou isso. Se eu pudesse, pastor, eu voltava lá e fazia tudo diferente. Se eu pudesse reescrever minha história, eu reescreveria. Não dá para você fazer isso, irmão, humanamente. Mas em Cristo, todas as coisas podem ser feitas novas. Em Cristo, você pode ser perdoado. Em Cristo, você pode ser feliz. Em Cristo, você pode prosperar. Em Cristo, você pode ser aceito. Em Cristo, você pode viver o seu propósito. Em Cristo, você pode voltar para o seu chamado, porque talvez você viveu um chamado acreditando em Jesus, só não são humana. Então você fazia as coisas humanamente, você cumpria a sua agenda, você cumpria o cronograma, mas faltava uma unção sobre você e você não entendeu isso. E de repente você está agora no deserto, mas o Cristo está te chamando de volta para você começar de novo a viver o seu propósito, o seu chamado, dessa vez em Cristo. Ungido. Ungido. O que faz a diferença em nossas vidas é caminhar como Cristo. Eu sei que tem gente que está aqui a primeira vez e olhou para mim e falou assim: esse é o apóstolo da igreja, não é possível. Calça de maloqueiro, cabelo skin bandido. Mas sabe de uma coisa? Pouco importa quem você é, porque não é mais você, mas é Cristo que vive em você. Só Cristo que dá pra gente uma nova história. E se tem algo de bom em nossas vidas essa noite, esse algo é Cristo. Talvez você entrou aqui hoje, você colocou sua esperança em mim com o microfone na mão para te ajudar. Eu não posso fazer nada por você, mas o Cristo que habita em mim pode realizar milagres na sua vida. Quando a gente entende isso, a gente tira o olhar do homem, a gente tira a glória do homem e começa a enxergar Cristo. A gente começa a enxergar que existe esperança. Há esperança para o perdido, há esperança para o órfão, há esperança para o abandonado, para o rejeitado. A Bíblia diz que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Irmão, em nome de Jesus que está recebendo essa mensagem, diga amém. Sabe, essa mensagem, ela
Ela é um misto. Eu imagino essa mensagem, não me entenda mal, que eu estou tomando monjara até, mas eu imagino ela como uma pizza. Metade calabresa, metade chocolate. Que uma hora vai salgar o que eu vou te falar, irmão. Vai ficar salgado, mas daqui a pouco vai ficar doce. É um misto agridoce do Evangelho. Aleluia. Acho que eu estou com fome. Porque nós precisamos pegar a nossa vida e colocar como um espelho de frente para a palavra. Para saber o que nós estamos vivendo. Será que nós estamos vivendo uma vida humana? Ou será que nós de fato estamos vivendo como Cristo? A Igreja Vitória não é sobre religião, irmão. A Igreja Vitória não é sobre métodos de crescimento. A Igreja Vitória não é sobre o quanto de discípulo eu tenho para mim. A Igreja Vitória não é sobre o quanto de pessoas que eu controlo e eu lidero. A Igreja Vitória é o tipo de igreja de pessoas imperfeitas, mas que amam um Cristo que é perfeito. É tipo da igreja que prepara uma mesa bem grande, que cabe todo mundo, e essa mesa só cabe todo mundo, porque quem construiu essa mesa com sangue foi Cristo. A Igreja Vitória é esse tipo de igreja, que quarta e domingo, semana após semana, mês após mês, ano após ano, esguela nessa rua Marechal Rondon, que Jesus Cristo é o Senhor. Enquanto tivermos fôlego no nosso pulmão, nós gritaremos nesse lugar que Cristo chama o The Chosen aqui nesse lugar. Aleluia. Cristo em nós, a esperança da glória. Sabe, o nosso foco nessa igreja é Cristo. O nosso alvo nessa igreja é Cristo. Se você ouvir, irmão, de verdade, eu quero que você me escute. Não me escute como você escuta seu nutricionista. Não vai adiantar. Me escute como um homem de Deus. Se você quiser viver grandes coisas da sua vida, que isso seja a sua oração. Eu quero me parecer com Cristo. Porque como homem a gente vai errar toda hora. Se você querer ser você, esquece. Você vai pecar todo dia. Você não vai perdoar ninguém. Você vai viver rancoroso, amargurado. Pode até ficar doente, enfermo. Se você quiser ser você, você não vai conseguir entender nada. Você vai viver perdido, sem propósito. Vai se envolver com qualquer pessoa. Você não vai entender por que você nasceu desse jeito. Qual é o seu propósito, sabe? Você vai ter muita dúvida. Mas eu te garanto, se você deixar Cristo ser o seu perfume nessa cidade, se você deixar Cristo ser o seu skin, a sua vida, a sua pele, então todas as coisas serão possíveis para aquele que crê. A minha oração essa noite é que eu não vista uma roupa de Cristo, mas que o meu corpo, a minha alma e o meu espírito sejam revestidos de Cristo. O ungido de Deus, que pode todas as coisas. O ungido de Deus, que essa noite Ele pode arrancar essa dor do seu coração. O ungido de Deus, que essa noite pode curar essa rejeição. Cristo pode fazer. O Eberson não pode. A Raíssa não pode. O profeta Ivone não pode. Evangelista Wagner não pode. Ninguém aqui nessa igreja pode nada. Mas Cristo em nós, então nós podemos todas as coisas em Jesus Cristo que nos fortalece. Está comigo essa noite em nome de Jesus. Nos próximos minutos eu quero orar por você. Quero convidar os líderes para ficar aqui comigo também, para me ajudar. Porque eu quero que você saia desse culto hoje com uma fome dentro de você, que é de se parecer com Cristo.
Eu quero que você saia desse culto hoje com um desejo dentro de você. Irmão, seja sincero comigo. Não está dando certo do seu jeito. Então deixa Cristo agir através de você. Por que que você precisa sofrer? Por que que você ainda precisa tentar na força do seu braço? Se o Cristo foi enviado. Então, em nome de Jesus, essa é uma oração, e esse começo dessa série, eu quero que você não perca nenhuma palavra. Eu sei, talvez tem gente aqui que só vem quarta. Você vai precisar vir domingo, quarta-feira, domingo, quarta-feira. Você vai precisar buscar Cristo. Que quanto mais você busca Jesus, quanto mais você vai para Cristo, mais você se parece com Ele. Feche teus olhos, eu quero orar por você. Pastor, faz tantos anos que eu estou numa igreja, nunca ouvi falar sobre isso. Faz tantos anos que eu achava que Jesus e Cristo era tudo a mesma coisa. Pois é, Deus precisa que você suba o nível de conhecimento nessa noite, para que você possa de fato ter uma vida abundante. Feche teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos que a Tua presença venha sobre esse lugar. Que a Tua presença venha sobre esse lugar e faça algo novo em nós. Isso não é mais uma quarta-feira comum. Hoje é um dia em que nós deixaremos de lado as nossas máscaras, deixaremos de lado as nossas tentativas humanas, deixaremos de lado, Deus, as nossas fichas, que apostamos em pessoas, em trabalhos, em sonhos, em projetos, e voltaremos os nossos olhos para tudo que importa, que é Cristo. Nada mais importa, só Cristo. Em nome de Jesus, Pai, toca cada coração essa noite. Eu oro por aqueles que chegaram aqui essa noite sobrecarregados. Eu oro por aqueles que essa noite chegaram nessa igreja em uma semana que já está tão turbulenta. E eu declaro a paz de Cristo sobre cada coração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós profetizamos que essa unção de Cristo, o ungido de Deus, venha como um rio sobre nós essa noite, limpando impurezas da nossa alma, limpando as dores dos nossos corações, sarando as feridas da nossa alma, nossos sentimentos. Eu sei que Cristo pode fazer. Eu sei que Cristo pode fazer. Eu quero parecer Feche teus olhos, faça sua oração agora.